Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre O Segredo dos Abreviatos, do autor José Beffa. Bom, se você já me acompanha há um tempinho, você provavelmente viu aqui no canal há alguns anos que eu fiz vídeo para o livro Dissidentes, também do José Beffa. E enquanto este aqui é uma fantasia, este aqui é um livro de ficção científica, sim, um dos meus gêneros favoritos da vida. Eu sou apaixonada pelo gênero ficção científica e ele tem muito de ficção especulativa aqui, também com um futuro pós-apocalíptico e aquela ambientação completa de uma distopia em punk, né? Que é aquela questão da tecnologia que se desenvolveu até certo ponto, mas que ocasionou no final das contas realmente uma baixa qualidade de vida, personagens marginalizados. A gente tem aqui, por exemplo, personagens que correm contra o tempo, lutando pelas suas vidas, ou eles irão parar no abatedouro. Aqui aconteceu então uma grande pandemia que matou toda a vida animal no planeta, então os seres humanos foram os únicos não afetados, porém eles não podiam então comer, a partir daí, comer carne novamente. Carne de animal completamente infectada, foram criados pela tecnologia até animais, digamos, sintéticos, animais robóticos, para não ocorrer aqueles problemas ambientais que viriam da perda dos animais, para tentar frear isso, mas claro, é um futuro com muita poluição também, o tipo de futuro que as questões ambientais desandaram e deram muito errado, que é inclusive um medo do presente, né? Um medo nosso no presente. A gente tem sempre esse aviso, esse alerta em relação a questões ambientais, especialmente desmatamento, consumo desenfreado de carne, questões atuais, críticas atuais que são colocadas aqui neste livro. Então aconteceu esse consumo desenfreado ao extremo e quando os seres humanos não puderam mais comer carne, havia pouco solo fértil para, por exemplo, os vegetais, as frutas. A questão ficou realmente muito crítica, porque por conta de um rápido avanço tecnológico, aqui estamos falando do futuro por volta de 2100, o mundo, a população mundial cresceu demais, só que por conta dessa pandemia que matou então todos os animais, entra a questão da fome mundial. E aí o governo tomou conta aqui. Na verdade, existe uma corporação chamada Mercalimento, que é a corporação que está por trás do domínio mundial. As fronteiras foram modificadas, aconteceram várias mudanças nesse futuro pós-apocalíptico e distópico. Os locais passaram a ser conhecidos com outro nome. Por exemplo, aqui no Brasil, não existe mais Brasil, mas é como se estivéssemos no Brasil, e que se chama Ostécia do Sul, se eu não me engano, espero não estar dizendo errado. Mas então tem várias já designações para diferentes partes do mundo, e a solução encontrada para frear a fome foi, a partir daí, tornar-se canibais, sim, comer carne humana. Mas o governo vai usar isso então, né? Eu falo governo, as pessoas que estão no poder, vai usar isso então para controlar a população. E aí entra toda essa questão do futuro distópico, né? A partir desse ponto em que é inserida a carne animal, que as coisas mudam drasticamente de um futuro brilhante para um futuro terrível que chega no seu ápice tecnológico e depois meio que decai. Claro, nós temos aqui uma história de ficção científica e especulativa, mas eu acho que esses futuros criados na literatura servem como um aviso para algumas coisas realmente críticas atualmente, né? Que devem ser levadas em consideração. Então, a partir daí, tornou-se comum. Será que é possível tornar-se comum uma sociedade futura em que as pessoas achem normal comer carne humana? E isso, é claro, é visto com um certo horror por muitas pessoas, né? Aqui nós temos algumas conspirações acontecendo no pano de fundo, então tem aquelas pessoas que vão lutar contra isso. E para ter carne humana, o que eles fazem é colocar algumas regras, né? E que algumas regras que as pessoas devem seguir, e quem não segue perde o patamar de cidadão para mero objeto, né? Eles meio que fazem uma lavagem aqui para que as pessoas não sejam exatamente vistas como seres humanos, e sim como mero objetos que podem simplesmente tornar-se comida. E aqui, por exemplo, é mostrado rapidamente em alguns momentos as descrições de como seriam esses abatedouros, essas casas de sangue, enfim, tem umas partes específicas que ele menciona rapidamente como seria isso. Não entra em tantos detalhes, tá, gente? Até porque realmente seria algo muito grotesco, mas ele menciona, e que é bem similar a como é hoje
para os animais. Colocar o ser humano, que é uma espécie que se acha tão superior a absolutamente tudo, e fazê-lo sentir na pele como seria ser tratado desse jeito. Digamos que um dia surgisse uma espécie superior que fizesse a mesma coisa que nós fazemos com os animais, sabe? Então isso é algo de se pensar. Inclusive é algo que o Pierre Boulez, no Planeta dos Macacos, fez também, né? Ele fez uma troca de papéis em que os seres humanos eram colocados em jaulas, os seres humanos sofriam algumas experiências, eram estudados em laboratório e tratados de uma forma bem desumana, digamos. É curioso usar a palavra desumana se estamos falando de atos terríveis dos próprios seres humanos. Mas enfim, tratados ali daquela forma que nos deixa horrorizados, porém a gente no livro Planeta dos Macacos pode fazer o mesmo paralelo de como os homens tratam os outros animais. E aqui, mais uma vez, é um paralelo que nós podemos fazer em relação ao consumo desenfreado de carne e o sofrimento que muitos animais têm. Isso é uma crítica que eu falei que, claro, vai permear o que está passando aqui no livro, mas aqui nós temos então uma história com muita ação e muita aventura. O casal principal desse livro descobre que estão grávidos, né? Que a esposa está grávida e não é permitido engravidar sem autorização. Ela iria direto para o abatedouro e o filho, no caso, ela iria para uma casa de leite. Ela serviria mais ou menos como as vacas, né? Com muitos hormônios ali colocados e sempre engravidando, sabe? Algo similar ao que acontece hoje com os animais. E quando ela tivesse os filhos seriam levados para o abatedouro como uma carne nobre, a carne de bebê. Os personagens precisam correr contra o tempo porque eles escutam falar de um local em que não existe os canibais, em que as pessoas comem as frutas, os vegetais, longe dessa ditadura do mercadolimento que obriga as pessoas a comerem a carne. Eles escutam sobre esse local, mas como chegar lá se é tudo tão vigiado, de um local que é um boato e que as pessoas nem podem mencionar, porque se mencionarem vão para o abatedouro. Então existe toda uma vigia, eles são considerados fugitivos a partir de determinado momento, né? Porque eles precisariam estar ali trabalhando, eles vão sair de lá, enfim. Então é aquele negócio que parece tão difícil, tão cheio de obstáculos. Seria aquela última tentativa desesperada de fato, né? Então se a pessoa vai morrer de todo jeito, pelo menos que morra tentando e que morra lutando, sabe? Pelo que acha certo, pelos seus princípios. Entra até essa questão da dificuldade, né? De manter princípios éticos e morais num regime ditatorial, num tipo de governo que está ali mandando, exigindo que você faça determinadas coisas que vão completamente de encontro ao que você acredita. Os personagens, por exemplo, eles se recusam a comer carne humana, mas é bem difícil sobreviver de outra forma. As frutas e vegetais são poucos, porque eles são desencorajados, né? Não existem muitos locais de plantio, enfim. O pouco que eles encontram, em que é possível, né, ser vendido, é podre, é muito caro, sabe? Justamente como uma espécie de controle da sociedade, controle de mentes, porque aos poucos, com o comportamento, né, exigido, o regime ditatorial vai moldando ali como ele quer que o cidadão haja, como ele quer que ele se porte, enfim, até incutir bem fundo e o medo ser tamanho a ponto de tirar as ações. O medo de que algo possa acontecer, o medo da morte, o medo da represália faz com que alguns cidadãos simplesmente fiquem quietos mesmo quando não exatamente concordam com o que está acontecendo. Eu gosto muito dessas reflexões que são possíveis encontrar, por exemplo, em distopias. E eu adoro a junção de ficção científica com distopia, com o futuro pós-apocalíptico. É algo que, por exemplo, a gente encontra em Blade Runner. E já que eu falei de Blade Runner, gente, é um livro em que nós temos robôs muito avançados, né? Pois aqui, então, também chegou essa questão dos robôs, né? Houve um certo momento em que os robôs ficaram extremamente avançados a ponto de parecerem com os seres humanos e que eles foram exterminados. E esses robôs aqui, houve uma luta, né? Houve uma batalha em que os seres humanos não queriam aceitar isso e eles se chamam abreviatos. Então existe aqui toda uma questão e um mistério por trás aí no fim dessa jornada. O nome do livro é O Segredo dos Abreviatos. E as coisas não são exatamente o que parecem na história, né? Então sim, temos alguns mistérios. E tem uma coisa que eu posso falar também desse livro, é que a ação não para em momento algum. É algo que eu já tinha percebido que o autor conseguiu fazer muito bem em Dissidentes. Só que esse aqui, enquanto esse tem uma pegada mais herói, sabe? Até de certa forma me lembrava dos Vingadores, esse aqui entra mais no campo da ficção científica distópica. Os personagens principais, o grupo que eles montam, né? O Matheus, que é o marido, a Amanda é a esposa grávida,
e algumas pessoas que eles encontram pelo caminho. Algumas pessoas, inclusive mais novas, mais jovens, tem um personagem muito importante aqui que vai se unir a esses dois nessa jornada, então muitas vezes parece que está bem impossível. Sabe aquelas partes nos filmes que a situação tá impossível, mas que surge alguma coisa ali que vai salvar no momento? É algo que você vai sentir muito durante a leitura do Segredo dos Abreviatos. Se tem uma coisa que eu posso dizer, talvez, que eu tenha sentido falta, foi de mais aprofundamento psicológico, porque como tinha muita ação, às vezes eu sentia mais falta do íntimo dos personagens, especialmente mais na segunda metade, né, que as coisas aconteciam muito freneticamente. No começo ainda teve mais disso, né, dos temores. É algo que permanece, mas não é um aprofundamento psicológico tamanho que teria sido interessante também, justamente até pelo potencial dessa história. É o tipo de história que eu diria que dá total para um filme, sabe? Daqueles filmes de grande orçamento, inclusive. Eu consigo imaginar essa história no cinema, essa história num orçamento hollywoodiano. É uma história que funcionaria muito bem, com muita ação, muita aventura, reviravoltas, conspiração, num futuro interessante. A ambientação que o autor cria é bem interessante. Vocês já podem ver aí até pela capa, né? A todo aquele visual futurista que eu associo, assim, a algumas histórias específicas. É dito aqui, por exemplo, a fumaça que saía pelos dutos do chão tornava impossível de se respirar sem uma máscara apropriada em determinada parte. Aí depois ele fala, a placa de neon rosa e verde iluminava as barracas de comida. Então a gente vai criando assim um visual muito específico na mente. E os Zeppelins, gente, os dirigíveis. Tem muitos dirigíveis no ar aqui. E é curioso porque eu já falei pra vocês que eu sempre acho os dirigíveis como algo que seria do futuro, né? Quando eu vejo os dirigíveis eu fico pensando, parece o futuro, não parece o passado. E na verdade é o nosso passado. Eu lembro de algumas fotos que eu vejo de Recife em preto e branco, com um grande dirigível no ar, que parece algo assim saído de um filme. E claro, há uma explicação até por eles estarem aqui presentes e por várias coisas, várias tecnologias antigas também estarem presentes nesse futuro distópico. Também com coisas que poderiam vir do futuro, como essa questão dos robôs. Aqui a gente tem alguns robôs na história, então é algo que nós não chegamos ainda neste nível, porém coisas do passado que voltam então a esse mix. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o Segredo dos Abreviatos. Eu sempre fico muito empolgada em conhecer livros de ficção científica nacionais com tanto potencial, inclusive com potencial para outras histórias, né? Aqui nós temos A Província dos Ursos de Vento, que é este local que eles estão procurando. E aí o livro tem um fechamento, mas ele também poderia ter uma suposta continuação. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações onde você pode encontrar o livro para comprar, tanto o físico quanto depois atualizarei o e-book, porque o e-book vai ficar pronto na segunda-feira, dia 31. A partir desse dia, logo mais, né, eu tô postando esse vídeo na quinta, na próxima segunda o livro já vai estar disponível em e-book para quem preferir ler o livro digital, e daí eu volto e atualizo aqui embaixo, mas eu também depois aviso a vocês pelos stories para quem se interessar. Porém, o livro físico já está disponível, gente, e tá uma edição bem bonita, né? Eu amei essa capa, dá aquela sensação de livros de ficção científica antigos, inclusive. A edição por dentro também está bem linda, tem algumas ilustrações que fazem com que a gente visualize esse mundo da forma como o autor também idealizou. Tá bem confortável de ler, é papel pólen soft, então tá bem legal o trabalho que fizeram no objeto livro também para quem escolher a edição física. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam, vou adorar saber se vocês já leram, já conheciam o autor, se querem ler, se curtem livros nesse estilo, vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal, beijo enorme a todos e até a próxima!